para engolir? Alguém na sua família passa por esse apuro? Esse problema pode ser uma doença, sabia? Cerca de 22% da população mundial tem disfagia e entre os mais idosos esse percentual chega a 90%. Sobre esse assunto vamos conversar com a Cristina Zerbinati, que é fonoaudióloga. Ela, inclusive, escreveu um livro sobre esse assunto. Bom dia, Cristina, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ela escreveu um livro, mas foi com uma parceria, viu, gente? Principalmente para falar sobre os sintomas, né, de doenças que podem ser ainda maiores. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro, por favor. Qual é a ideia dele? Traz muita arte, né, Cristina? Sim, o nosso livro foi escrito aqui, né, em conjunto com a Juliana Benites, que é a minha parceira de trabalho. Juliana é fonoaudióloga também. Ela é até presidente da Associação de Geriatria e Gerontologia aqui de São Paulo. E a gente tem aí uma parceria de bastante tempo e muito atendimento clínico, né, que por muitos anos aí de formação a gente faz nessa área da disfagia. E o que a gente mais nota é que é um sintoma muito corriqueiro, essa dificuldade de deglutir, principalmente com o avançar da idade, mas não somente, né, nesta fase, pode acontecer a qualquer momento da vida, mas que as pessoas muitas vezes não sabem identificar. Entendem que é normal engasgar um pouquinho quando toma água, ou que é normal ficar com uma sensação de que o alimento está parado na garganta depois que come. E aí, pensando nisso, né, e conforme a gente vai trabalhando aí no decorrer do tempo e vendo que isso é frequente, veio a ideia do livro, né? Então, o livro foi lançado ano passado, em setembro, e o nosso objetivo ali com ele foi levar essa informação da maneira mais simples e mais clara possível, para que as pessoas possam identificar a sua dificuldade, caso tenha, ou no seu familiar, e procurar por auxílio, né? Então, por ser um assunto bastante denso, né, um assunto, assim, difícil, muitas vezes, da gente conseguir passar as informações, nós trouxemos numa forma de arte. Então, o livro ele é todo ilustrado e ele vai fazendo bastante analogia com pinturas, né? E aí, muitas vezes, as pessoas nos perguntam, mas por que a área da saúde vocês foram relacionar com pintores? E na verdade, é porque o cuidar de uma pessoa e saber identificar essas dificuldades tão sutis que vão aparecendo no decorrer do tempo, ela exige um olhar muito apurado, né, com uma sensibilidade muito grande, assim como a gente encontra com os pintores. Então, é nessa analogia, a gente associa saúde com a arte para poder levar a informação mais clara e mais simples possível para as pessoas. Muito bacana. E do ponto de vista da fonoaudiologia, a publicação, o livro, ele traz tratamentos, né? Ou então exercícios que podem ser feitos para melhorar o problema. Ele traz algumas medidas, né, que a gente diz assim, como você pode, o que é a disfagia propriamente dita e por que algumas orientações e a importância de ter o segmento dos exercícios que muitas vezes o fonoaudiólogo, quando avalia a situação clínica do paciente e prescreve ali, tanto exercício quanto alteração de consistência alimentar, quanto a necessidade, às vezes, da gente mudar um utensílio, fazer uma manobra diferente para na hora de comer. Por que isso é importante, né? E em que parte do organismo a gente está querendo mexer quando a gente usa desse tipo de artifício de tratamento? E, no final, o livro demonstra e se acontecer um engasgo? Né? Se apesar de todas essas medidas serem tomadas e mesmo assim eu engasgar, o que eu devo fazer? Né? Então, o livro, ele basicamente ele segue por essa trajetória da identificação da disfagia, sinais e sintomas, os porquês de algumas manobras e exercícios e o que fazer quando engasgar. Muito bacana. Para a gente finalizar, Cristina, rapidamente, como chegar ao livro, né? Como ter acesso? Esse livro está disponível pela própria editora, que é a editora Booktoy. Então, o site está aqui até disponível, né? Que é o www.booktoy.com.br. Mas, se alguém tiver mais algum interesse em entender um pouco mais sobre o livro, também pode buscar a mim ou a Juliana, que a gente vai ter o maior prazer em fazer a informação adicional que a pessoa precisar.
Ótimo, conversamos com Cristina Zerbinati, fonoaudióloga. Cristina, muito obrigado, bom dia e bom trabalho. Muito obrigada para você também. Coisa boa, gente. Orientações repassadas. A gente segue nesse assunto. Agora a gente sabe, vou sentar aqui junto com vocês, vocês sabem que são várias as causas de pessoas que têm dificuldade para engolir, né? Mas algumas delas são alertando para quando precisamos ir ao médico. E é sobre essas doenças associadas à dificuldade para engolir que a gente conversa agora com Nelson Caticart Júnior. Bom dia, Nelson. Bom dia, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Sempre um prazer estar falando de saúde. A gente sabe que, para além da fonoaudiologia, a medicina também estuda isso como um todo, né? Ampliar essa discussão, é importante estar atento aos detalhes. Perfeito. A disfagia, ou a dificuldade para engolir, cujo nome técnico é esse, é um sintoma muito comum, como vocês viram aí, ela falando super bem, e a gente divide ela basicamente de duas formas. As disfagias mais altas, que são aquelas que os pacientes têm dificuldade para engolir com engasgo, né? E as disfagias mais baixas, ou esofágicas, que a gente fala, onde o paciente, o sintoma dele muda um pouco. Ele engole, mas parece que o alimento tranca para descer. As doenças são bem distintas, né? E o que a gente pode dizer é que a disfagia mais comum, essa dificuldade para engolir, é a disfagia emocional, que todo mundo conhece. É aquela que a gente está comendo na correria do dia a dia, não mastiga muito bem, fala muito enquanto está se alimentando, e aí a gente acaba tendo essa sensação. Então, na primeira coisa no consultório que a gente fala é, calma, vamos passar uma semaninha observando bem. Agora, se o sintoma persistir, toda a disfagia deve ser avaliada. Uhum. Quando a gente pensa a partir desse ponto de vista clínico, né, você que tem experiência com isso, quais são os casos mais comuns, por exemplo, né, e as explicações para isso, além dessa ansiedade que você falou? Perfeito. Então, assim, as disfagias mais altas, esses pacientes que engasgam com mais frequência, geralmente estão relacionados com doenças neurológicas. Pacientes pós-AVC, pós-derrame, pacientes com doença de Parkinson, por exemplo. As disfagias de condução, aqueles pacientes que trancam, têm a sensação de trancar para descer, uma das mais comuns, doença do refluxo, aquela doença do refluxo que queima tanto que o esôfago, entre aspas, para se defender, ele faz um bloqueio, faz o que a gente chama de uma estenose, mas tem a esofagite eosinofílica, uma doença como se fosse um espectro alérgico, que dá muito já em gente jovem, né, um espectro totalmente diferente. A gente tem uma doença super grave, que é a acalásia, uma doença onde o paciente tranca, né, fecha aqui embaixo um esfíncter inferior do esôfago e ele começa a ter perda de peso, né, que são alguns sinais de alarme que a gente pode comentar também, cuja disfagia a gente deve ficar mais atento. A longo prazo isso pode trazer consequências sérias para a saúde. Com certeza absoluta, né? Então, de uma maneira geral, para quem está vendo a gente, então assim, ó, a dificuldade para engolir, que vem acompanhada de perda de peso, né, que o paciente começa a vomitar sangue, ou as fezes começarem a vir super escuras, né, ou aquela disfagia que vem progredindo. Antes era só um pouquinho de engasgo, antes trancava só para comer um frango um pouquinho mais seco, mas agora eu já estou com dificuldade para engolir alimentos mais pastosos, deve ser sempre investigada. Inclusive, eu acho que um bom recado para quem está vendo a gente é que muitos pacientes no consultório procuram a gente e falam assim, não, mas eu tenho já fiz 5, 6 endoscopias, né, e está sempre normal e eu continuo com essa dificuldade. Porque não é só a endoscopia o único exame a ser utilizado como investigação. Quais são os outros? Então, tem um exame maravilhoso que é a manometria esofágica, que começa a ver como é que o esôfago da gente trabalha, do tipo contração. A gente tem a seriografia, onde a gente engole um contraste e vai fazendo várias radiografias de maneira sequencial e vai vendo como é que está a dinâmica do esvaziamento mesmo do esôfago. E quando as disfagias são mais altas, a gente tem um vídeo deglutograma, onde os fonoaudiólogos aí trabalham muito bem, agregam muito no nosso diagnóstico, mostrando como é que está, né, de maneira correta a deglutição do paciente. A gente sabe que cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, mas claro, o tratamento, ele varia também de acordo com isso, né? Exatamente. Então, se você pegar a doença do refluxo, já com uma estenose mais grave, você precisa usar medicamentos mais potentes, às vezes a gente precisa pensar em casos cirúrgicos. A acalásia, por exemplo, né? A gente pode pensar em dilatação por endoscopia em alguns casos, cirurgia para outros. A esofagite eosinofílica já é totalmente diferente, não os pacientes jovens, né, que comem, dão aquela sensação de entalar mesmo para comer. A gente pode lançar mão de corticoides, por exemplo. Então, são tratamentos bem distintos mesmo. Uhum.
O importante, gente, é estar em contato com um médico de qualidade, né? E sempre fazendo esse acompanhamento. A gente conversou com o Nelson Cathcart Júnior, médico gastroenterologista. Quero te agradecer muito, Nelson, por estar aqui com a gente e por estar repassando essas informações. A gente que agradece, parabéns pela NDTV trazer esses simples assuntos recorrentes de saúde aí. É isso aí. Muito obrigado, bom dia de trabalho. Obrigado. Se você quiser rever a entrevista,